Boa tarde a todos do oitavo ano, que é o professor Marcos Fabra de Geografia. Estou passando aqui então para a nossa aula desta semana. Lembrando que na semana que nós estamos agora não há atendimento pelo Meet, já que nesta semana é uma semana de conselhos de classe. Então, nesta semana não vai então ter não vai ter o atendimento pelo Meet, mas a atividade ela continua acontecendo, claro, tá? Então eu vou abrir a nossa atividade dessa semana para fazer alguns comentários em cima dela, mas eu estou retornando então com aquilo que eu já havia combinado anteriormente com vocês lá atrás, onde eu vou colocar numa semana a atividade para ser entregue, né? E na outra somente o conteúdo, somente a aula, certo? Então na semana passada eu passei o conteúdo, nessa então eu passo só, ou melhor, passei a atividade, né? O conteúdo e a atividade, e hoje, então, só o conteúdo. Então, do que fala esse textinho que eu coloquei ali nos anexos? Ele fala, então, sobre a diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Isso tem tudo a ver com o que eu passei na aula anterior, que falava sobre migração, né? Então, o que é migração? Só para lembrar, migração é quando pessoas, populações, né, seres humanos, se deslocam de uma região para outra ou de um país para outro, né? E aí eu também coloquei naquele texto a diferença entre o que era imigrante e emigrante. Então, o emigrante é aquele que deixa o país, e o imigrante é o que é recebido. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nosso caso, aqui tem uma grande quantidade de imigrantes italianos, né? O Rio Grande do Sul recebeu imigrantes italianos, recebeu imigrantes alemães no século XIX, há 150, 160 anos atrás, tá? Então, o texto de hoje, ele já vai um pouco além, ele fala, então, a diferença entre esses países que são desenvolvidos, países que são países ricos, digamos assim, e países que não são ricos, ou são pobres, ou estão em vias de crescimento, e etc., tá? Por que eu digo que isso tem a ver com a imigração? Porque os problemas migratórios, eles se dão muito em relação àquele povo, aquela população que deixa um país subdesenvolvido, deixa um país pobre, em direção a um país desenvolvido, um país rico. E esse deslocamento, essa migração, né, ela muitas vezes ocasiona problemas no país que recebe essas populações, e aí entra questões de xenofobia, racismo e coisas do gênero, tá? Então, vamos ao texto de hoje. Então, qual é a diferença entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido? Então, o país, primeiro, quem faz quem faz essa distinção entre os países, quem faz essa separação entre o que é desenvolvido e subdesenvolvido é a ONU, tá? E a ONU se utiliza principalmente do IDH, que é algo que nós já vimos também nas nossas aulas. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, e ele é estabelecido a partir da renda, né, que uma determinada população possui. Se pega o PIB, né, o Produto Interno Bruto de um país, aquilo que é a riqueza de um país, e divide por sua população, fazendo o que é o PIB per capita. Então, toda a riqueza de um país dividido por sua população. Então, esse é um dos índices. Depois, também os níveis de educação, quanto maior o nível de escolaridade de uma população, melhor isso vai trazer para os índices do IDH daquele país. E também a expectativa de vida, né? Qual é a média de duração de vida daquelas pessoas. Então, envolve a renda, a saúde e a educação daquele país, tá? Quando eu falo ali em questão da expectativa de vida, não é que nesse texto aparece como expectativa de vida, tá? Mas não é só a expectativa de vida, tem a ver com a saúde. E é óbvio que isso se reflete também na expectativa de vida. Porque só para que fique bem claro, a expectativa de vida é a média, né, que aquele país tem de duração de anos de vida da população daquele país. E é óbvio que uma população ela vai ter uma expectativa de vida baixa, né, a mortalidade vai ser mais alta para pessoas mais jovens, e isso tem a ver com a saúde, certo? Então, um país com alto IDH é considerado um país desenvolvido, e aquele que tem um baixo IDH é considerado subdesenvolvido. Mas é importante, tá? Não existem só países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Na prática, sim, tá? Ou melhor, na teoria, sim. Na prática é um pouco diferente. Existem países que não são desenvolvidos, mas que já superaram o subdesenvolvimento. Eles estão em vias de se tornarem desenvolvidos. Só que, claro, por questões políticas, econômicas, sociais, enfim, crises, etc., eles não conseguem romper a barreira do subdesenvolvimento, e eles são chamados de países emergentes. São países que não são países pobres, miseráveis,
mas ao mesmo tempo não conseguem se tornar países desenvolvidos. Um exemplo, o Brasil. Tá? O Brasil ele está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Nós temos, e não precisa fazer assim ter um grande conhecimento para saber que o Brasil ele está bem acima da média mundial em todos os sentidos, né? Mas quando nós comparamos o Brasil com os países desenvolvidos, nós tomamos uma goleada, 7-1 contra o Brasil, tá? Então, se o Brasil ele se destaca, né, entre os países subdesenvolvidos, por exemplo, os países africanos, os países asiáticos, a maior parte, os países latino-americanos, o Brasil ele consegue estar bem acima da média, bem acima mesmo, ele está bem acima dos demais países que fazem parte da África, de uma parte da Ásia e da América Latina. Mas quando nós comparamos o Brasil com os Estados Unidos, o Japão, países europeus, o Brasil cai lá para baixo, ele não é comparável a esses países, tá? Então, o Brasil ele é um país emergente, ele tenta se colocar melhor nesse cenário. Detalhe importante, não é só o Brasil que está nessa situação, tá? Detalhe importante, o IDH ele é extremamente importante nesse quesito, mas a tecnologia e a industrialização daquela nação são outros fatores determinantes para que um país seja um país desenvolvido, tá? Se aquele país tecnologicamente e industrialmente ele é atrasado, ele também vai ser um país subdesenvolvido. Agora tem um detalhe, o país que tem o IDH alto, ele tem indústria e ele tem tecnologia, tá? Então isso está associado. Então vamos aqui a uma tabelinha que eu botei entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eu vou comentar ela bem rapidinho. Então definição, o que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido é aquele que possui um alto nível de industrialização e renda per capita. O que é renda per capita? É o PIB, toda a riqueza daquele país dividido por sua população, tá? Eles apresentam um alto IDH. Países subdesenvolvidos é um pouco industrializado, ele tem uma indústria, mas às vezes não é tão importante, e tem baixa renda per capita, ou seja, mesmo que o país seja rico, quando divide lá pela população, dá uma riqueza baixa, tá? E seu IDH é baixo, os cidadãos têm um padrão de vida moderado a baixo, tá? Então é mediano ou então é baixo mesmo, depende do país, tá? Desemprego e pobreza, no país desenvolvido é baixo, no país subdesenvolvido é alto. O PIB, o contrário, né? O PIB, que é a riqueza do país, no país desenvolvido alto, no subdesenvolvido é baixo. Mortalidade infantil, baixo no país desenvolvido, alto no subdesenvolvido. A educação, alta, vejam que é tudo associado, né? Educação alta no subdesenvolvido, baixa, na verdade, alta taxa de analfabetismo no país subdesenvolvido. Aqui é um lugar onde o Brasil, ele, por exemplo, ele não se enquadra no subdesenvolvido. As taxas de analfabetismo, elas vêm caindo no Brasil, entretanto, a escolaridade ainda é um problema. Tá? Se a gente for comparar o Brasil com os subdesenvolvidos, ele se destaca na educação, por ter baixo analfabetismo, mas quando a gente compara com a educação nos países desenvolvidos, o Brasil é o último em questões de interpretação de texto, raciocínio lógico, leitura de livros, média de anos estudando e tudo mais. Tá? Então aí mostra que o Brasil está no meio de caminho. Receita. Os países desenvolvidos geram receitas através do setor industrial. Tá? Então, são países com uma indústria muito forte, não só a indústria, tá? Ligada à tecnologia, ligada ao sistema financeiro, bancos, né? Por exemplo, a Suíça, qual é a grande indústria suíça? Tem, tá? Por exemplo, a Nestlé é suíça, mas a Suíça tem um setor financeiro muito importante, isso torna, e uma riqueza muito grande, é um dos melhores países para se viver do mundo, mas não é conhecido exatamente por sua indústria de tecnologia, tá? Mas tem um sistema financeiro, o sistema bancário, né, financeiro é muito importante na Suíça. Subdesenvolvido através de seus setores agrícola e de serviços. Então é diferente, tá? Se no país desenvolvido a indústria e tecnologia é o principal, no país subdesenvolvido a agricultura, a pecuária, né, prestação de serviços é que acaba se destacando. Então tem uma diferença grande aí. Expectativa de vida, desenvolvido alta, subdesenvolvido baixa. Condições de vida, desenvolvido boa, subdesenvolvido moderada. Crescimento econômico. Os países desenvolvidos têm crescimento econômico estável e não depende de outros. Isso não é totalmente real hoje em dia, por causa da globalização, mas é por aí, tá? Então, o país desenvolvido, ele tem um crescimento estável. Ele não cresce. Eu sei, agora eu vou falar um pouquinho de economia, não vou entrar em detalhes, mas só para dar um exemplo mesmo. O país lá cresce 1% ao ano, ele vai ficar para sempre crescendo 1% ao ano, para ele tá ok, tá? A Suécia, por exemplo,
cresce 1% ao ano, mas nem isso. Para eles está ok. O Brasil 1% ao ano, quando é um país emergente, o Brasil crescer 1% ao ano, continua ruim, entende? Então, os países em desenvolvimento, eles dependem dos países desenvolvidos para seu crescimento econômico. Aqui é outro ponto que o Brasil também entra. O Brasil, ele é dependente do mercado externo, ele não é autossuficiente. O Brasil precisa vender seus produtos para a China, para os Estados Unidos, então ele não pode se desentender com esses países. Ele precisa da Europa, precisa da China, precisa do Japão, precisa dos Estados Unidos comprando seus produtos, tá? Distribuição de renda. Nos países desenvolvidos, ela é igual ou próxima disso, tá? Pelo menos ela não é tão desigual. E nos países subdesenvolvidos, ela é concentrada nas mãos de poucos. Então, há uma desigualdade na distribuição da renda. Isso é extremamente importante, tá? Então, a distribuição de renda num país desenvolvido, ela é próxima de igual, ou ela, pelo menos, não é tão desigual, e no país subdesenvolvido há uma desigualdade. O Brasil é um exemplo disso. Se o Brasil é o 10º país mais rico do mundo, a gente não poderia estar vivendo nas condições que nós vivemos. Era para o Brasil, no mínimo, ser o 10º melhor país do mundo para se viver. Não é o caso, né? O Brasil não está nem entre os 50, 60 melhores para se viver no mundo, tá? E o IDH brasileiro está lá na faixa dos 70, 70 e poucos. Então, o Brasil não tem uma desigualdade na hora de distribuir sua renda. E os exemplos, então, de países? Países desenvolvidos: Noruega, Suécia, Estados Unidos, França, Alemanha. Mas dá para colocar um monte de outros países, né? Eu já vou mostrar aqui um mapinha, como Canadá, Japão, enfim. E países subdesenvolvidos: Índia, Quênia, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia, Turquia, né? E aqui um mapinha, ó, tem os nomes dos países. Ó, em roxo, países subdesenvolvidos, e em begezinho ali, né, cremezinho, né, seriam os países desenvolvidos, certo? E aqui a gente percebe, curiosidade, né, mas tem explicação para isso, os países subdesenvolvidos estão no sul do continente, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, e os países desenvolvidos no norte, tá? Isso tem a ver depois com a forma como esses países surgiram, como se desenvolveram e como, claro, o capitalismo foi implantado em cada um desses países, né? O capitalismo, para quem não sabe, ele nasce na Europa, e a Europa, para se desenvolver, para ter seu brutal crescimento econômico, ela teve que extrair mão de obra, principalmente na indústria, né? Quando a indústria passou a se desenvolver nesses países, como a Inglaterra, França, e depois a Alemanha, e depois se espalhou para outros países. Esses países precisavam, por exemplo, explorar a matéria-prima de outro lugar. E aí essa matéria-prima era extraída da África, da América Latina e da Ásia. E aí o que aconteceu? A Europa foi se desenvolvendo e esses países foram ficando à margem do desenvolvimento ou tiveram um desenvolvimento tardio, uma industrialização tardia, né, foi sendo bem mais tarde, e aí, claro, né, esses países ficaram subdesenvolvidos, ficaram atrás dos outros. Por exemplo, a Revolução Industrial acontece na Inglaterra mais de 200, quase 300 anos antes do Brasil. Então, ela tem 300 anos. Estou exagerando, tá? 200, 220 anos antes. Então, obviamente, a Inglaterra saiu na frente, a França saiu na frente, os países saíram na frente. Mas o Brasil estaria no mesmo patamar dos Estados Unidos. O que aconteceu de errado com o nosso país? Por que os Estados Unidos e o Canadá conseguiram e nós não, né? A Austrália, como é que ela conseguiu, né? Então, daí tem, claro, algumas questões aí para serem abordadas. Isso também tem muito a ver com a forma como esses países foram colonizados pelos europeus, né? Porque os Estados Unidos, a Austrália, o Brasil, a Argentina foram colonizados por europeus. A forma como essa colonização aconteceu acabou refletindo no que nós somos hoje também. E aqui um outro mapinha também, é o mesma característica, mas esse não tem os nomes dos países, né? Mas ele fica mais claro a distinção, né, da separação, ó. Então, desarrollo e subdesarrollo, desarrollo e subdesarrollo, em espanhol, né? Então, nós temos os países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos, Canadá, os países europeus, a Rússia, o Japão, desculpa, a Austrália, a Nova Zelândia. E aqui, ó, toda a América Latina, México até a Argentina, Chile, Brasil aqui, toda a África, a ilha de Madagascar, e boa parte da Ásia, né? Quase completamente a Ásia aqui. A China e a China aqui, ó, essa aqui é a China, e a Índia aqui são países emergentes, assim como o Brasil, né? São países que tentam sair da condição de subdesenvolvido, e aqui a África do Sul, que também tenta isso, tá?
mas isso é assunto para outra aula, beleza? Então, esse é o conteúdo de hoje. Espero que todos tenham compreendido aqui o que eu tentei comunicar, né? E lembrando, essa semana, então, não tem Meet, fica só essa nossa videoaula aqui que eu estou gravando, beleza? Então, até a semana que vem, boa aula a todos. Lembrando, esta semana não tem atividade, a atividade vem na próxima. Boa semana a todos.